Não, agora vai ser mais amoroso. É rosinha que eu vou fazer a parte 2. Que é paz e amor. Né? Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula Progressão Geométrica, parte 2. Parte 2 eu vou falar do quê? De 3 coisas. Produto dos termos da PG, soma dos termos de uma PG finita, que tem fim, é limitada, e soma dos termos de uma PG infinita. Vamos devagar. É simples. O produto dos termos de uma PG, o produto de n termos, sempre calculado em módulo. Lembre-se que o módulo é um valor positivo, nós já vimos isso, que é raiz quadrada, né, de A1, a fórmula é fácil, A1 vezes AN elevado a N. Né? A1 vezes AN elevado a N. Esta é a formulinha do produto dos termos de uma PG. Então vamos treinar? Eu tenho aqui uma PG do tipo 1, 4, 16. Tá? Certo? Quanto que dá 4 vezes 16? 64, né? Então eu vou fazer. Como é que vai ficar? Vai ficar a raiz quadrada, do primeiro termo, que é 1, vezes 16, que é o terceiro termo. Aqui no caso, o terceiro termo, que é o A3, elevado a N, são três termos. E aí, como é que eu faço essa conta? Fica raiz quadrada de 16 elevado ao cubo, né? Que é 16 vezes 16 vezes 16. Certo? Quanto que dá a raiz quadrada de 16? Porque raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Então, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16, né? Então, esse produto vai dar 64, tá? Essa é só a aplicação da formulinha. Turma, soma dos termos de uma PG finita. Finita, claro, ela vai chegar até um certo termo, a n, e para ali. Mas não pode esquecer dessa possibilidade. Se a razão for igual a 1, nós temos, então, o primeiro termo, como a razão é 1, nós temos isso daqui, né? Não tem jeito, tem coisa que é simples, mas a gente precisa falar. Então, a soma dos termos da PG, simplesmente nós teremos n vezes o A1. Tá? Então, se aqui o termo, se o número for 2, isso daqui é uma PG cuja razão vale 1. E aí eu faria a soma dos 20 primeiros termos vai ser 20 vezes o 2, que é 40. Tá? Então aqui é uma coisa simples, mas eu preciso falar. Já numa razão diferente de 1, e eu não estou preocupado, a demonstração é bem interessante, não é tão complicada, daria umas 5 linhas, mas eu vou simplesmente colocar a fórmula, porque também não é o que você vai precisar. Então a soma dos n primeiros termos de uma PG que tem fim, vamos supor aí, uma PG do tipo, para esse modelo aqui, é 1, 2, 4 e 6, tá? Que a gente sabe que a soma aqui daria 13, né? A soma tem que dar 13 aí, né? 6, 12 mais 1, 13. Então a soma dos termos da PG finita, isso daqui eu aconselho você escrever uma vez,
escreveu 2 vezes, na terceira você já decorou. Que é A1, e repito, não é tão difícil a demonstração disso não, então não precisa ficar tão preocupado assim, né? Que multiplica 1 menos a razão elevado a n, né? Dividido por 1 menos a razão. Tá? Essa fórmula é um pouco chatinha para memorizar. Tanto é que se a gente não pratica, a gente até esquece, né? Isso daí é normal. Claro que dá para... Então vamos aplicar essa fórmula aqui. Então eu faria, ó, a soma... Então aqui vai dar a soma dos 4 primeiros termos da PG. Tá vendo? Ela para por aqui, então ela é finita. Nós faríamos o primeiro termo, que é 1, multiplicado por 1 menos. A razão aqui é 2, porque é sempre vezes 2. É sempre o próximo, é o dobro do anterior. Opa, fiz um erro aqui, né? Aqui é 8, não é 6, né? Deixa eu corrigir aqui. Aqui é 8, viu, turma? Só corrigindo aqui. Ó, então aqui é 8, tá? A soma, então, não é... A soma é 8, 6, vai dar 15 essa soma, tá? Então a razão vale 2. 2 elevado à quarta, né? Dividido por 1 menos a razão, que é 2. Certo? Então, usando essa formulinha, nós temos 2 à quarta é 16. Então, 1 menos 16 menos 15, vezes 1 menos 15. Dividido por menos 1, menos com menos dá mais. Então, a soma, ou somatório dos termos da PG é igual a 15. Ó. 8 mais 4, 12. 12, 14, 15, tá? Então, agora eu vou para soma, mas vamos comentar um pouquinho sobre a soma da quantidade infinita de termos. E é um caso particular. Turma, agora a soma dos infinitos termos de uma PG. Vamos pensar o seguinte. PG da abreviação e tem um ponto aqui. Bom, muito bem. Turma, então, continuando soma dos termos da PG, o que nós vamos pensar? Vamos aproveitar a fórmula que você já memorizou, que é da soma de uma quantidade limitada de termos, ou soma dos finitos termos da progressão geométrica. No caso de termos infinitos, nós temos uma condição particular. Eu vou colocar a razão, vou considerar aqui a razão, entre o menos 1 e 1. Repare que a razão está entre menos 1 e 1. Você vai eliminar o menos 1 e vai eliminar o 1. Por quê? Agora nós vamos encontrar o limite disso. Porque neste intervalo, memorize isso, ó, neste intervalo, nós temos o limite da soma dos infinitos termos. Precisamos ter um limite, senão não tem como. Passando de 1 para lá e de menos 1 para cá, você não vai encontrar isso. Agora vamos devagar entender uma coisa. Aqui não está escrito infinitos termos da PG? Infinitos, quantidade de termos não é o N? Então vem aqui no cantinho, ó. Eu tenho a razão elevado a N. O N, ele é infinito. Então, se eu pego aqui uma razão, por exemplo, meio, no caso meio, nós temos 0,5 elevado ao infinito. Saiba que meio vezes esse meio elevado a infinito significa o quê? Que nós temos o meio vezes meio, ó, metade de meio é 0,25. Metade de 0,25, 0,125. E assim vai diminuindo. Você não está vendo que o negócio está ficando... Resumindo, esse número aqui, essa parcela tende a zero. Tá? Isso daqui tende a zero, ele vai ficar muito pequenininho. Então, essa parcela tende a zero se nós fizermos n tendendo ao infinito.
Na matemática a gente não fala que é igual necessariamente. A gente fala que n tende ao infinito. Então, essa parcela aqui torna-se igual a zero. Aí, aplicando aqui a distributiva, A1 vezes 1, o que nós vamos encontrar? Vou usar a mesma cor aqui. Nós vamos encontrar a seguinte fórmula, que é o A1 dividido por 1 menos a razão. Tá? Esta é a fórmula. Então, por exemplo, o aluno decorou isso aqui. Aí ele cai lá no vestibular, pegou infinitos termos, ele não lembra direito. Ó, lembra que essa parcela tende a zero, porque o n tende a infinito. Mas isso só vale para este intervalo aqui, tá certo? Um exercício de aplicação é o seguinte. Vamos considerar aí um A1 igual a 10. Opa, o A1 igual a 10. A1 valendo 10, tá? Aí sim. Então, eu quero que você preste muita atenção neste intervalo aqui, tá? Memorize isso aqui. O A1 igual a 10 e a razão igual a 0,2. Vamos ver quanto dá? Então, aí eu tenho, o que vai acontecer? O primeiro termo é 10. Aí, o segundo termo vai ser 10 vezes 0,2, que vai dar 2. Aí 2 vezes 0,2, assim sucessivamente. Aí você vem, analisa com calma, fala, tá. Então a razão está nesse intervalo, entre menos 1 e 1. Para falar a verdade, se você lembra que aqui no meio aqui é o 0, o 0,2 está um pouquinho para cá à direita, né? E aí eu vou aplicar a fórmula, soma dos infinitos termos desta PG. Aí vai ficar A1 igual a 10, 1 menos a razão, 1 menos 0,2. Então, nós temos aqui 10 dividido por 0,8. Jogando a vírgula, que nós temos aqui uma vírgula, uma casa para a direita, significa que eu estou multiplicando o numerador por 10 e multiplicando o denominador por 10. Então, nós temos 100 dividido por 8. Que é igual, simplificando, nós temos 50 dividido por 4, dividindo por 2 em cima e embaixo. Lembre-se que a operação que eu utilizo no numerador é a mesma que eu utilizo no denominador, mas não esqueça, esta operação só pode ser divisão ou multiplicação, tá? Eu não posso somar o numerador e somar uma coisa, não posso. Isso só vale para multiplicação e divisão. Tanto é que eu estou fazendo agora aqui. Aqui eu multipliquei por 10, deu 100. Multipliquei por 10, deu 8. Agora eu estou dividindo por 2, tá vendo? Eu uso só as duas operações, a multiplicação e a divisão. Por 2, novamente, nós encontramos o 25. Por 2, o 4 vai dar 2. E aí, 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, uma coisa que eu quero que você pense é o seguinte. Não fique impressionado, porque o aluno às vezes pensa assim, mas os infinitos termos vai dar um negócio infinito, vai dar um número muito grande. Não necessariamente. Pode dar grande daqui para lá, pode dar, e daqui para cá, esquece, porque vai dar uma PG alternante, ela não tem o limite, não existe nem o limite, então depende também do A1, não vou entrar nesse mérito. Vamos pensar nesse intervalo, bonitinho. E uma coisa eu te alerto, fique preparado para o seguinte, não é porque é a soma dos infinitos termos que o negócio vai dar muito grande, tá? No caso aqui deu 12,5 para você ver. Por quê? Porque você está multiplicando 10 por 0,2, aí deu 2. Aí 0,2 vezes 2, aí vai diminuindo, diminuindo, ele tende a um número bem pequenininho. E essa soma infinita tende a 12,5, quer dizer, existe o limite, tá? Muito bem, muito bem. Tá gravando? Chambala. Vamos escrever aqui na resposta final, lembrando do Shambhala-e, Shambhala-ya, Shambhala-e, Shambhala-ya. Tem o ponto de exclamação.